dia que os céus têm reservado a maior carga, aleluia, de unção, a maior carga, aleluia, de bênção, aleluia, ao meu e ao seu favor. É justamente nesse dia, aleluia, que os céus, ele resolve vir de encontro. Olha que interessante. É justamente, aleluia, nesse dia, louvado seja o nome santo, aleluia, do Senhor, que Deus, aleluia, ele resolve vir, aleluia, ao nosso encontro. Agora sim, versículo de número 14. Olha, queridos irmãos, que tremendo. Versículo, aleluia, de número 14, o Senhor vai dizer algo. Louvado seja o nome do Senhor. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Você compreende? O Senhor Deus está dizendo. Por que Deus está dizendo isso? Êxodo 4, versículo 22, olha que vai dizer, aleluia, o texto. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, aleluia, Israel é o meu primogênito. Aí eu fico olhando aqui e volto para a palavra, aleluia, do Senhor, aleluia, dizendo, porventura é Israel um escravo nascido em casa? Eu lembro de Gênesis capítulo de número 15, aleluia, quando o Senhor está tendo uma conversa, aleluia, Abraão está tendo uma conversa com o Senhor, aleluia, e ele diz, Senhor, o Senhor me prometeu, há uma promessa sobre mim, há uma promessa sobre a minha casa, há uma promessa sobre a minha cabeça, mas Senhor, aleluia, o Senhor me prometeu filho, aleluia, e cadê, Senhor, aleluia, eu não tenho filho. Ele diz, quem será o meu herdeiro? Vai ser Eliezer. Ele está dizendo, escravo nascido em casa. Veja a ligação, ele diz, vai ser Eliezer, mordomo, nascido, dentro, aleluia, de casa, aleluia, mas o Senhor, aleluia, ele resolve ali a ter uma conversa, aleluia, com Abraão, queridos, eu estava, foi domingo passado, mas nós falamos sobre isso, Êxodo 21, versículo 4, nós falamos sobre esse tema, as tratativas ali, o tratado de um escravo, aleluia, como é que é o tratado de um escravo? Se a pessoa entrasse, aleluia, para trabalhar para o seu Senhor, e ele entrasse, aleluia, solteiro, mas ali, irmãos, ele constituísse família, se ali ele tivesse filhos, no dia da liberdade dele, ele sairia só. Nós lemos o texto, ele sairia só, pois os filhos e a mulher seriam do seu Senhor. Agora, se ele tivesse constituído, aleluia, já entrado casado ou com filhos, aleluia, então ele sairia, aleluia, ele sairia com a esposa, ele sairia, queridos irmãos, aleluia, com os filhos. É a tratativa, aleluia, do tema. Então Deus, ele olha, irmãos, em todo esse contexto, ele diz, será que Israel esqueceu? Aleluia, será que Israel esqueceu? Aleluia, que Israel, ele é, aleluia, o meu primogênito. Aleluia, será que Israel esqueceu? Aleluia, que eu tirei eles do Egito. Aleluia, com mãos fortes. Eu tirei eles do Egito. Aleluia, com braços, aleluia, fortes. Aleluia, pega essa chave. Evangelho de João, versículo 11, a Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os que eram seus não recebeu. Mas todos quando os receberam, foi dado o poder, foi dado o poder. Eu estou dizendo, foi dado o poder, aleluia. Foi dado, irmãos, aleluia, o poder
herdeiro menino, ele nada difere do escravo, aleluia, enquanto for menino. Vai ter tradução, vai ter enquanto ele for de menor, aleluia, ele mesmo sendo herdeiro, está dizendo o quê? Que ele nada, aleluia, difere do escravo, aleluia, pode ser herdeiro de tudo, aleluia, mas enquanto for escravo, aleluia, enquanto irmão a cabeça, aleluia, de escravo, aleluia, nascido em casa, aleluia, ele não pode tomar posse. Eu estou falando com alguém aqui, se você tiver cabeça de escravo, nascido em casa, você não vai, aleluia, tomar posse do que Deus tem para você. É porque é que nem Evangelho de Lucas 15, o filho, aleluia, pródigo, aleluia, ele era herdeiro, a Bíblia vai dizer que ele era filho, a Bíblia vai dizer que tudo era dele, a Bíblia vai dizer, ele podia ter feito, aleluia, o que ele quisesse, mas a Bíblia diz, a cabeça dele, aleluia, era de escravo nascido em casa. Ai, a Bíblia vai dizer que ele nunca havia matado ali um bezerro, aleluia, para ele se alegrar, aleluia, com os seus amigos. Imagine, queridos, um pai, imagine um sendo dono de tudo, milionário, sendo dono de tudo, dizendo: eu posso oferecer, aleluia, para o meu filho, aleluia, o melhor, aleluia, mas ali, aleluia, o pródigo, ele dá as costas. É o que acontece nessa parábola. Você está comigo? Lucas 15, do 11 ao 32. O pródigo vai dizer, aleluia, que ele deixou o manancial da casa do pai e ele foi beber das cisternas do Egito. Pastor, o que acontece aí? Qual que é o primeiro problema encontrado aqui? Da cisterna, um dia ela seca. A cisterna, um dia ela e a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 1, versículos 24 e 25, que toda erva, aleluia, todo homem é como a erva, toda glória do homem é como as folhas da erva, mas um dia a erva cai, as folhas secam. A Bíblia diz que depois que o homem morre, irmãos, a glória, aleluia, ela acaba. Está dizendo, a glória, irmãos, ela passa, a cisterna, aleluia, ela seca. Eu trago outro texto para a nossa compreensão. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Eu vou ser breve. Versículos 16. Eu vou parafrasear. A Bíblia vai dizer, aleluia, Jesus ele propõe uma parábola. A herdade de um homem rico, que ele tinha produzido, aleluia, com abundância. Aleluia, ele arrazoava, dizendo: olha, o que eu farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. Então ele diz, ele tem uma ideia: eu vou guardar, eu vou juntar em celeiros ali tudo aquilo que eu possuo, porque ele diz, na verdade eu tenho muitos bens, né? Eu pegarei e direi, aleluia, para a minha alma, eu vou dizer: come, eu vou dizer: bebe, eu vou dizer: folga, eu vou dizer: aproveita, aleluia. Mas o mesmo texto diz: louco, se hoje eu pedir a tua alma, vai dizer: para quem, aleluia, o que tu tens, para quem será? Você, aleluia, consegue acompanhar o meu raciocínio, aleluia, parafraseando, aleluia, vai dizer, aleluia, Lucas 16, aleluia, 19 ao 25, a Bíblia vai dizer, aleluia, outra parábola, parafraseando: havia um homem, aleluia, ele se chamava Lázaro, aleluia, ele não tinha condições nenhuma, aleluia, e havia um outro homem, aleluia, a Bíblia também diz que era rico. A Bíblia vai dizer, aleluia, que aqueles dois homens morrem, aleluia, diz que o rico, aleluia, ele vai para o Hades, e vai dizer que aquele homem, aleluia, pobre, ele vai, aleluia, Lázaro, ele vai para o seio, aleluia, de Abraão. A Bíblia, ela vai, aleluia, dizer, aleluia, que naquela época, hoje já não é
via, meus irmãos, era tudo para baixo. Aleluia, tudo para baixo, irmãos. Não subia, descia. Morreu no Senhor, sem de Abraão era para baixo. Aleluia, mas havia um abismo e mais embaixo era o Hades. Hoje já não é assim. Jesus, aleluia, ele transportou o seio de Abraão, aleluia, para o céu. Louvado seja Deus. Mas diz, irmãos, até então, aleluia, que aquele homem rico, ele olha e ele diz assim: Abraão, pede para Lázaro, para ele molhar a ponta dos seus dedos, aleluia, para que eu me refresque. E a Bíblia vai dizer o que Abraão responde, aleluia, para ele, e eu vou parafrasear, aleluia. Abraão, ele fala: olha, a vida de Lázaro na terra era seca, mas hoje ele tem um manancial. Aí ele dizia assim: olha, a tua vida, você escolheu cisterna. Aleluia, olha para aquele homem rico. Aleluia, diz: você escolheu cisterna, você escolheu uma vida boa, você deu as costas para o manancial de águas vivas, mas você não sabia do detalhe. O problema da cisterna é que um dia ela seca. Meu Deus, eu estou rápido, eu estou no segundo tópico. Não deixe, para você entender, não deixe que a sua dor seja uma cortina de fumaça, de modo que você não enxergue o seu futuro. Muitas vezes a vitória pode estar no próximo passo. Muitas vezes a vitória, ela pode estar na próxima oração. Muitas vezes a vitória, ela pode estar no próximo jejum. Muitas vezes a história, aleluia, a vitória, ela pode estar no próximo dia, na próxima manhã, aleluia. Muitas das vezes a vitória pode estar na próxima semana. Muitas vezes, irmão, aleluia, aquilo que está para chegar está a um passo de você. O que você está falando, pastor? Quantos que chegaram tão perto? O povo que enxerga a cisterna, mas não enxerga manancial. Olha lá, vamos lá para o texto. Aleluia. Jeremias, aleluia, 2, versículo 13. O que nós vemos aqui? O povo, aleluia, eles enxergam, aleluia, a cisterna, aleluia, mas não conseguem enxergar, aleluia, o manancial. Você já viu isso? Você pode, aleluia, discernir, aleluia, o que está dizendo aqui? Portanto, ainda eu pleitearei, aleluia, convosco, passai as ilhas de Quitim e vede, enviai Quedar, atentai bem, houve alguma nação que trocasse, aleluia, os seus deuses. Deus, aleluia, está fazendo eles lembrar, Deus, aleluia, está fazendo eles refletir. Todavia, o meu povo, aleluia, trocou. Deus está falando, aleluia, posto, aleluia, não serem Deus, espantai-vos, ó céus. Olha que coisa, queridos e amados irmãos, aleluia, tremenda, que vai dizer: incapaz de aprender a história. Vamos lá, incapaz de aprender a história. Deus está, aleluia, conversando, aleluia, com eles, e o Senhor vai dizer: por que veio Israel? Quem era Israel? O reino do norte? Aleluia, o Senhor está dizendo: olha, vocês não viram o que aconteceu com Israel? Vocês não viram que Israel, o reino do norte, ele sucumbiu diante da Síria? Deus estava falando: vocês não estão vendo o que está acontecendo diante dos vossos olhos? É isso que está dizendo. Aí vai dizer assim:
a ser presa. Por que Israel veio ser a presa? Porque os filhos do leão bramaram sobre ele. Por que as suas cidades queimaram? Por que ninguém habita nelas? Olha, Deus ele vai falando, queridos e amados irmãos, para ele. Ele vai dizendo: vocês não conseguem, aleluia, compreender, aleluia, a história. Aí vai dizer: era porque Israel era fraco? Era porque Israel era incapaz? Era porque Israel era o pior exército? A resposta era: não, eles não tiveram êxito porque eles me deixaram, eles deixaram o Senhor, eles deixaram, aleluia, o manancial, aleluia, de águas vivas. Veja, queridos irmãos, a resposta era a mesma. A resposta, aleluia, ela era, aleluia, a mesma. Ele vai dizer: agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes águas de Sior? Ele vai dizer: para beber as águas, Sior significa água escura, significa água barrenta, aleluia. Vocês vão no caminho do Egito para beber as águas do Nilo. Deus está dizendo: o caminho da Assíria, o caminho da Assíria, a tua malícia, aleluia. Deus, irmãos, eu fico aqui observando, louvado seja Deus, essa conversa, aleluia. E agora Deus, aleluia, ele diz, aleluia, eu resolvi, aleluia, falar, aleluia, eu resolvi falar. E Deus vai dizendo assim: Israel, vocês são incapazes de aprender, aleluia, a história. Vai comigo, Isaías capítulo 55. Profeta messiânico. Eu vou ler, aleluia, na versão da mensagem. Todos vocês que têm sede, venham para perto da água. Vocês não têm dinheiro, venham mesmo assim, comprem e comam. Venham, comprem vinho, comprem leite. É sem dinheiro, é tudo de graça. Por que gastam dinheiro em comida ruim? O seu dinheiro ganha com tanto sacrifício. Vai dizer: em algodão doce, ouçam bem, comam do bom e do melhor. Encham o prato apenas com comida de qualidade. Prestem atenção, cheguem perto agora, ouçam atentamente as minhas palavras, porque elas dão ânimo, sustentam a vida. Eu estou fazendo uma aliança duradoura com vocês, a mesma que eu fiz com Davi. Amor firme, sólido e leal. Eu o levantei como testemunha para as nações. Eu fiz dele um príncipe e um líder de nações. E agora, falar, aleluia, estou fazendo o mesmo com vocês. Vocês convocarão nações das quais nunca ouviram falar, e nações que nem sabiam da existência de vocês virão correndo para cá por causa de mim, o Eterno, porque o Santo de Israel honrou vocês. Você consegue, aleluia, entender, aleluia, esta palavra, o que significa? Vinde, beba, aleluia, vem, aleluia. Quem tem sede, diz Apocalipse 22:14, venha, aleluia, e beba, aleluia, de graça, aleluia, da fonte, aleluia, da vida. A Bíblia, a mesma palavra vai dizer em João 4, e versículo 14, aleluia, diz o texto bíblico, aleluia, que aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, ela vai se fará, ela fará nele uma fonte, aleluia, de água viva, que salte, aleluia, para a vida eterna. A Bíblia vai dizer, irmãos, lá em João 7, no versículo 37, vai dizer, aleluia, a palavra de Deus, que no último dia da festa, vai dizer, Jesus se levantou, aleluia, e ele disse: se alguém tem
quê? Porque tem muitos, meus irmãos, aleluia, que se envergonham de Jesus. Tem muitos, queridos irmãos, aleluia, que se escandalizam, aleluia, em Jesus, aleluia. Jesus, aleluia, se levanta no meio de todo mundo. Ele diz: se tem alguém, eu não sei se tem, mas se tem alguém que tem sede, então chegou a hora de você se levantar, de você vir até a mim, aleluia, porque eu tenho a água da vida. Aí o 38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, olha o que acontecerá com você, se você crê em mim, como diz a Escritura, olha o que acontecerá com você. Eu estou falando com alguém que crê, eu estou falando, aleluia, com alguém que não se envergonha, eu estou falando com alguém que vai até o fim, eu estou falando, aleluia, com alguém, aleluia, que diz: eu quero dessa água. Eu estou falando com alguém que está se posicionando como aquela mulher samaritana. Eis aqui o homem que falou tudo que eu tenho vivido. Ei, porventura não é ele o Cristo, porventura não é ele o Messias, porventura não é ele o profeta. Ramanecanara choroboroboré malabara, chorocotoremane recamicho remane rebaia, oramancho remane rebalaba. Enquanto eu vou pregando, vai bebendo desta água. Remancho rebalaba, camarabalabaxê, elamancho quemanarabaia. Eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo Deus. Rebalaba, calabancho rebalá, elamancho quemane reboreba, camide comede canarabaia. Enquanto eu prego, deixa essas águas aqui, deixa correr essas águas. Enquanto eu prego, deixa essas águas correr. Enquanto eu prego, deixa essas águas aqui correr. Chorremancho rebalaba, camande rebalaba. Olha o que diz Jeremias, voltando aqui na nossa conversa, capítulo 2, versículo 18. Olha o que vai dizer o texto, mas eu quero ler primeiro, eu vou ler dessa vez, eu quero ler na versão da mensagem. Eu vou ler aqui, diz assim, ó: e agora, o que vocês acham que vão ganhar com a sua ida ao Egito? É uma pergunta. Talvez um refresco nas águas do Nilo? Ou o que acham que vão ganhar com a viagem à Síria? Talvez um refresco nas águas do Eufrates? Vocês vão quebrar cara, levar uma bela surra. Vocês pagarão caro por essa deslealdade. Olhem bem para o que fizeram, vejam os resultados. Será que valeu a pena abandonar seu Deus? É o decreto do Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos. Olha o que Deus está dizendo. Ele olha aqui e ele está dizendo para eles: olha, vocês, aleluia, tiveram, aleluia, algum lucro? Aleluia, que lucro vocês tiveram? Ele está dizendo: o que vocês ganharam com isso? Rabancho que mandou rebaia. Deus olha e vê. Deus olha. Deus olha. Deus olha e vê as pegadas no Egito. Que levou. Deus Todo-Poderoso, eu imagino, eu olho essas coisas. Ramancho que manarahassaia. Decaicho rebaia, rebarrassuia. Eu acho interessante porque eu já fico pensando, irmãos, aleluia. Eita glória, Deus sabe então quando cada um calça, né? Sabe até o tamanho dos teus pés. Alaicho, ialabaia, raialia, lacataia, rialabalacatorebandele. Eu fico impressionado, eu gosto disso. Como Deus, ele tem os nossos detalhes assim. Ele fala assim: eu conheço até as tuas pegadas. Mas algo interessante, porque Atos 7,39 vai dizer: em teu coração voltaste lá. Aí nós voltamos para Jeremias 2,12. Acompanhe comigo. Espantai-vos, diz os céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor.
Deus olha e vê. Deus olha. É mais ou menos assim. Eles não conseguem entender a história. Deus falando. Não tem lógica. Que benefício eles têm em visitar o passado? Deus, irmão, convoca o céu. Deus reúne uma corte celestial. Ele convoca os anjos. Está no texto. É como se Deus dissesse: eu vou chamar vocês como testemunha. É como se Deus dissesse para os anjos: vejam só. É como se Deus dissesse: olha isso. Os céus ficam horrorizados. Os céus ficam horrorizados. Um dia o céu ficou horrorizado. Deus convoca, aleluia, os anjos, aleluia. É Deus dizendo: por que a pessoa apanha tanto no Egito e quer voltar para as mãos do opressor? É Deus dizendo: tem pessoas que precisam ser estudadas. Tem pessoas, irmão, que estão morrendo dentro de igrejas aí, mas continua. Não vou falar sobre isso, falamos domingo passado. Está morrendo, está secando. Mas olha o que vai dizer, aleluia, queridos e amados irmãos. Um dia um colega meu, ele disse assim, ele vendia carros, ele levou, veio uma pessoa para comprar um carro, mostrei um carro para ela, o carro tinha detalhes, tinha um monte de coisa para fazer, tinha problema com documentação, o preço estava alto. Ele falou: eu levei ela em outra agência, em outro lugar, mostrei um veículo bom, uma outra marca, mas um veículo bom, um veículo que o custo-benefício era excelente. E você que a pessoa falou para mim, Alexandre? Ela queria o outro. Qual? Ela queria o outro. Aí eu olhei e falei para ela assim: eu não estou entendendo a sua matemática. É como se o céu dissesse: eu não estou entendendo a matemática de alguns, eu não estou entendendo, aleluia, qual que é a sua matemática, aleluia. Ei, Israel, é o céu dizendo: oh Israel, eu não estou entendendo, aleluia, a tua matemática. Eu não estou entendendo, aleluia, aonde você quer chegar. Parece que nem pessoa, né, irmão? Misericórdia, parece que é. Não, Deus não diria isso. Irmão, mas dá vontade de falar. Veja que o céu está horrorizado. O céu está. Mas hoje eu convoco a igreja. Eu convoco a igreja. Toda síndrome de Estocolmo espiritual vai cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Toda síndrome de Estocolmo, aleluia, espiritual, aleluia, seja repreendido em nome de Jesus. Ai, meu Deus, alguém não pegou. Há poder no sangue do Cordeiro, há poder no sangue do Cordeiro. Seja quebrado todo espírito de encantamento, seja desfeito toda feitiçaria, toda bruxaria, caia por terra. Ora, igreja, ora, igreja, ora, igreja.
Deus, ora igreja, deixa Deus encher teu coração. Ora, para queima Jesus, queima, seja repreendido ao poder do sangue do Cordeiro, ao poder do sangue do Cordeiro. Todo espírito, irmão, de encantamento tem que cair por terra, irmão. Tem pessoas, irmão, que é como você falar com a pedra. Tem pessoas, irmão, que você pode falar, você pode rasgar o verbo, você pode desenhar. E a pessoa se faz de se faz de, sei lá, seja quebrado em nome de Jesus, seja quebrado em nome de quem está comigo, cadê o barulho da igreja? Quem está comigo, seja quebrado já. Você não é ídolo vivo, você não é como ídolo que tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Tem pernas, mas não andam. Ei, você tem olho e vê, você tem perna e anda, você tem ouvido e escuta, você está aqui, você está entendendo. Então diga: quebra Jesus, quebra, vai, abre a boca, não tem coragem, abre a boca, quebra Jesus, quebra. Hoje, chama algo novo para a tua vida, chama algo novo para a tua casa, chama algo. Eu preciso dos intercessores. Vai. Tem que ser quebrado. Em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Vai ter resultado sim. Ao poder do sangue do Cordeiro. É desse jeito mesmo. É o dia que o céu ficou horrorizado. Isso tem que mexer comigo, isso tem que mexer com você, isso tem que mexer com a igreja. Quando eu olho para Jeremias 2,12, quando eu olho para esse texto, quando eu vejo o céu, quando eu vejo Deus convocando, aleluia, os seus anjos, o Espírito de Deus, aleluia, me diz, irmão, de uma forma clara, que o céu ficou horrorizado. É o próprio Deus, aleluia, quando ele convoca os anjos, aleluia, e ele diz, a impressão que vem no meu espírito, aleluia, é Deus dizendo assim, ó: olha céus, olha isso, olha céus, olha isso. Sabe aquela situação? Sabe aquela que você vê, mas você não aguenta? Você fala: eu tenho que chamar alguém para ver isso, senão eu estou doido. Sabe? Você fala assim: não acredito que isso está acontecendo. Eu vou chamar alguém aqui, irmão. Vem aqui, eu preciso de uma testemunha. Quem está vivendo isso? Indignação, irmão, indignação. Você diz: não é possível o que está acontecendo. Não é possível o que está acontecendo. Tem que ter alguém para ver isso.
Aí vamos para o versículo 18. O versículo 18. Olha a primeira parte. Agora, pois, que te importa? Que te importa a ti o caminho do Egito? Que te importa a ti o caminho do Egito? Que te importa? Olha o que diz o texto. O que te importa a ti, aleluia, o caminho do Egito? A pergunta que não quer calar: será que as suas pegadas ainda são vistas no Egito? Será que apegadas ainda, aleluia, como diz o texto, apegadas ainda no Egito? Jeremias 2, vamos descer um pouquinho, já vamos orar. Versículo 25. Evita que o teu pé ande e a tua garganta tenha, mas tu dizes: não há esperança, porque amo os estranhos, após eles. Olha o que diz o texto, que tem gente que é assim, irmão, não valoriza nada que é de dentro, não valoriza nada, aleluia, que é de dentro. Mas Jesus disse assim: bem-vindo ao time, aleluia. A Bíblia diz em Mateus 13:57 que porventura não há profeta sem honra, aleluia. Aí ele diz: olha, ok, mas escute isso: a não ser na sua própria casa, a não ser, aleluia, na sua própria, aleluia, pátria. Jesus, ele está dizendo, aleluia, bem-vindo ao time. Olha o que está dizendo esse Jeremias, capítulo 2, versículos 25. Aleluia, ele vai dizer, olha na versão da mensagem, que interessante. Diga interessante. É o mesmo 25, vocês veem aí, ó. Aqui está escrito assim, ó, né? Acalme-se. Ei, acalme-se. Vai dizer algo que você também já aprendeu. Respire fundo. Lembrou? Isso trará paz no teu coração. Pegou? Toda vez que a aflição quiser te pegar, você já aprendeu. Ele está dizendo: acalme-se. Ele está dizendo: respire fundo. Por que tanta pressa? Por que se cansar à toa? Afinal, o que você está buscando? Oh, Ramancho Kemanto Ribaia, Lecamanti Ribaia. Respire, porque o 13 está dizendo para orarmos. Israel fez duas maldades. Israel, aleluia, me deixou, aleluia, ele deixou o manancial de águas vivas, aleluia, ele foi atrás, aleluia, ele criou cisternas, aleluia, rotas. Jeremias, o profeta, ele está dizendo: ei, cisternas do Egito, aleluia, olha, cisternas, rotas do Egito, aleluia, está ligado a buscar nações estranhas, a buscar ajuda, aleluia, dos estranhos, aleluia, em vez de confiar, aleluia, no Senhor. Você pegou? Eu vejo no segundo livro dos Reis, no versículo 3, eu vejo Deus levantando o profeta, e Deus dizendo assim: ele se levanta, vai encontrar com os mensageiros, aleluia, do rei, aleluia, e carrega com você essa mensagem. E quando vocês, aleluia, você o avistar, vai lá e fala para eles: ei, porventura não há Deus em Israel, não há Deus em Israel, não há Deus em Israel para consultar, aleluia, a Baal. Olha o que diz a palavra. Qual é o problema, pastor? Aleluia,
tinham que criar. E ficar criando, irmão, cada dia uma coisa cansa. Meu Deus, preciso criar algo para me satisfazer, preciso criar algo para me dar alegria, preciso criar algo para mim conseguir continuar andando, eu preciso criar algo. Se toda vez, irmão, você tiver que criar algo, isso é muito cansativo. Toda vez, aleluia, que eles queriam a cisterna, eles tinham que criar, e ninguém consegue, irmão, ficar criando alguma coisa o tempo todo. Alguém me ouve? Ninguém consegue, aleluia, ficar criando, aleluia, o tempo todo. Eu tenho uma palavra. Qual que é, pastor? Pega essa chave, descobre a fonte, descobre a fonte, descobre a fonte. Quem? Só quem descobriu a fonte se coloca em pé. Só quem descobriu a fonte. Você já descobriu a fonte, irmão? Para, querido e amado irmão. Chega, querido irmão, chega de sofrer. Você já descobriu a fonte. Ei, você já descobriu, aleluia, a fonte, aleluia, acalme-se, aleluia, respire, aleluia, você já descobriu, e manda te dizer o Senhor, ei, isso é a solução, aleluia, para tudo, aleluia, na tua vida. No dia que você entender, no dia que você descobrir, querido irmão, mas não é esse negócio da boca para fora, mas no dia que você crê, que a fonte, aleluia, ela é Jesus, que a fonte, ela é Jesus. No dia que você entender isso, no dia que você entender, aleluia, que João 10:9, ele diz: eu sou a porta, aleluia, eu sou a porta, e quem entrar por mim, aleluia, salvar-se-á, entrará, sairá, e vai dizer o texto, e achará pastagem. Você precisa, aleluia, descobrir a fonte. Ei, toda vez, irmão, aleluia, se você estiver triste, se você estiver desanimado, se você estiver abalado, ei, querido, a fonte é Jesus. Eu te convido a você fechar os seus olhos, eu te convido a você acessar Ele, acesse a Ele agora, acesse ao Senhor. A fonte disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele disse: ninguém vem ao Pai, aleluia, se não for por mim. A Bíblia diz, aleluia, da fonte. Ele é a luz do mundo, Ele é a luz, Ele é a luz, Ele é a fonte. Olha o que vai dizer o texto bíblico, vai dizer assim, olha, eu sou Alfa, vai dizer assim, eu sou Ômega, eita glória, vai dizer assim, eu sou o último, aleluia, vai dizer assim o texto bíblico, aleluia, eu sou o primeiro, aleluia, e eu sou, aleluia, o último, eu sou Alfa, aleluia, e diz, eu também, eu sou o Ômega. A Bíblia vai dizer, eu virei para ver a voz daquele que falava comigo, mas a Bíblia vai dizer que mirando-me, eu vi 7 castiçais, aleluia, de ouro. Ele olha e diz, e no meio dos 7 castiçais, ele diz, tinha um que era semelhante ao Filho do Homem. Você precisa contemplar isso, irmão. Ele diz, tinha um, ele era semelhante, aleluia, ao Filho do Homem. Aí ele começa a dizer, ele era vestido até os pés, ele era vestido, ele tinha uma roupa comprida, era cingido, aleluia,
começar a contemplar esse homem. Olha, contemple ele tinha na testa 7 estrelas, da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, a sua força ela resplandece. Eu vi cair aos seus pés, eu caí como morto, eu caí como morto, eu caí. Mas veio uma voz que disse, ei, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu vivo, eu fui morto. Ei, alguém está entendendo, alguém está começando a entender. Ele disse, eis, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo para todo sempre. Sabe o que ele disse? Ele disse, eu tenho, ai meu Deus, pega essa, eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno. Você pode contemplar esse Deus, você pode contemplar esse Jesus, você pode contemplar esse Jesus comigo. Esse Jesus que eu te
choque mande ribaia. Ela